que levou ao domínio das bandas britânicas na música americana durante a era da invasão britânica. Um dos fatores é que a música foi da América para o Reino Unido e depois voltou um pouco alterada. Esse tipo de alteração é como os gêneros musicais se desenvolvem. Pessoas de fora processam o que os locais fazem e o híbrido resultante atrai um público diferente, geralmente maior. Um exemplo é a Motown. Eles construíram um gênero que combinava tradições negras com formas mais populares e brancas. Os britânicos se tornaram muito bons em criar músicas por lá, e há várias razões para isso. Em primeiro lugar, os jovens em cidades portuárias como Londres e Liverpool foram expostos às músicas empolgantes e nunca antes ouvidas. O rock and roll, o R&B, o blues dos primórdios. Esses discos foram trazidos para o Reino Unido por marinheiros que trabalhavam em navios transatlânticos. A música popular britânica da época era das big bands, de forma semelhante à explosão punk em 1976. A música popular britânica da época era das big bands e de forma semelhante à explosão do punk em 1976, os jovens ouviram essa nova música e ficaram entusiasmados. Ajudou o fato de seus pais ficarem horrorizados também com artistas como Elvis Presley e Little Richard. Uma forma exclusivamente britânica no início do rock and roll surgiu com a cena Skype. Era o punk rock da época, muito do faça você mesmo. Tudo o que você precisava era de um violão, uma caixa de chá com um cabo de vassoura dentro, um pedaço de barbante amarrado e pronto. Você tinha um baixo e a bateria era qualquer coisa que pudesse bater. Há quem acredite que o infame clima britânico teve um papel fundamental. Os invernos são longos e frios, então que melhor maneira para o jovem passar o tempo do que em seu quarto praticando e aprendendo a tocar violão. Bandas surgiram em todas as principais cidades e deu origem a um fenômeno musical que invadiu as Américas. Salve, salve família Reverbera, Ed Dias, representando aqui o Reverbera Music, SS Rock, Saquarema Surf Rock, o btv.com.br, seu canal alternativo aí, com muita diversidade musical e matérias para você poder acompanhar. Segue a programação. Hoje a gente está falando da invasão britânica e para falar isso dentro de um contexto histórico, para a gente entender como que chega essas influências e essa cultura musical no Brasil e na América, a gente precisa entender um processo chamado de Revolução Industrial. Antes disso também é importante a gente estudar o processo de independência do Brasil, que é interessante a gente perceber que a transição de poder de Portugal para os ingleses se deu através de um tratado de 3 milhões de libras esterlinas, ou seja, a Inglaterra comprou o direito de tutelar o Brasil. Significa que o Brasil sai da mão dos portugueses e vai para a mão dos ingleses. É por isso que durante o período que o Brasil depende economicamente dos ingleses, chega tantas coisas da Inglaterra pra gente aqui. É curioso quando você estuda que vinham roupas tradicionais, os caras mandavam pro Brasil também aquelas botas de esqui que eram utilizadas para você prender a porta das igrejas, né? Viravam os portugueses que vinham, os fidalgos que vinham para o Brasil, usavam as roupas dos ingleses e os caras eram tirados de idiotas pelos povos brasileiros, pelos nativos principalmente, porque era muito calor, era muito desproporcional aquelas vestimentas. E tanto a influência britânica, ela é representada pelos artigos que vinham da Inglaterra para o Brasil, assim quando começam os fenômenos musicais da mesma forma, importado tudo, porque a gente é um país colonizado, tanto por Portugal quanto por todos os outros povos que fizeram parte de alguma forma na transformação cultural, né? Na implementação de uma visão de mundo, e essa cultura ela é estrangeira, então a gente herda do mundo parte daquilo que eles produziram. Por quê? Porque como o Brasil foi uma colônia e dependeu muito dos investimentos estrangeiros, tudo que é produzido no mundo chega pra gente. Por isso que a nossa cultura tem muita música americana, por conta do imperialismo norte-americano, e por isso que a nossa música tem muita introdução da música inglesa, porque durante muito tempo o Brasil dependeu da Inglaterra, importando parte da sua produção cultural também. Então quando você liga o rádio e ouve Beatles e Rolling Stones, não é por acaso, é que a Inglaterra influenciou muito dentro dessa condição cultural do povo brasileiro. Então vamos fechar essa aula aqui, porque ela não precisa ser muito intensa não, intensiva, né? É só pra gente entender. Eu quero que vocês entendam que a música ela é uma parte intrínseca do conhecimento humano, da produção cultural, e ela vai chegar de acordo com os fenômenos geopolíticos que ocorrem em determinados territórios. E no caso do Brasil, por que a música inglesa chegou aqui? Porque não foi só a música, foi muita coisa que a Inglaterra produziu, assim como os Estados Unidos, com o cinema, com a moda, o entretenimento, com
a tecnologia. Os ingleses trouxeram música. E a gente, de certa maneira, agradece, porque influenciou muito a cultura artística do Brasil. Eu não tenho a mente fechada achando que foi ruim ter recebido parte da cultura inglesa, a norte-americana, na questão da cultura musical. Eu acho que somou. Sou o Ed, do Reverbera Music, da Underground TV.com.br, SS Rock, Saquarema Surf Rock, DL Produções e Eventos, Zine Contramão. Tamo junto e esse ano vai ter muita informação. Segue a gente, compartilha, deixa o seu comentário. Reverbera Music.